Milagre divino, minha fé revela o inesperado, porta derrubada e bênção transformadora a caminho. No terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá, Samaria estava em desolação. A terra estava seca, o povo atormentado pela fome e a crise era absoluta. Ana, uma mulher de coração angustiado, via os dias passarem sem esperança. A solidão a envolvia como uma névoa densa, e os recursos que outrora eram abundantes se tornaram escassos como a luz ao amanhecer. Seu olhar se fixava nas águas do poço, que refletiam não apenas seu semblante cansado, mas também a desesperança que dominava sua alma. O eco da história da viúva de Sarepta ressoava em seu coração, lembrando-lhe da poderosa intervenção de Deus nas dificuldades. Ela sentia que não poderia se render. Com isso em mente, Ana decidiu que o momento de agir era agora. Ela fechou os olhos e, em uma oração silenciosa, clamou ao Senhor. Ó Deus, assim como a viúva de Sarepta, eu te imploro por um milagre de provisão e restauração, que tu venhas a mim nesta crise. A lembrança do azeite e da farinha que nunca acabaram começou a acender uma chama de fé dentro dela. Mesmo marcada pela dor, Ana decidiu não ceder à desesperança. Cada dia era uma luta, e como Daniel em meio à cova dos leões, ela enfrentava o desespero. As negativas acumulavam-se como pedras no caminho, mas cada uma delas apenas fortalecia sua determinação. Decidida a não caminhar sozinha, Ana começou a frequentar o templo. Entre os fiéis que buscavam a presença de Deus, ela encontrou conforto e encorajamento. Sentindo-se identificada com a mulher do fluxo de sangue, Ana perseverava. Ela acreditava que sua hora de transformação se aproximava. Foi em um dia em que sua angústia parecia esmagadora que um convite inesperado chegou até ela. Um culto especial de avivamento, um chamado para um encontro com o Senhor. O coração de Ana pulou de esperança. Seria naquela reunião que a porta da sua vida se abriria? Com fé renovada, decidiu que não poderia deixar essa oportunidade passar. A atmosfera estava carregada de expectativa, e Ana sentia-se como se estivesse prestes a atravessar os muros de Jericó com a trombeta da fé. Naquela noite mágica, o templo estava repleto de luz e alegria. Hinos subiam como incenso ao céu, e Ana sentia o poder da presença do Senhor. Durante a oração comunitária, uma onda de renovação a envolveu. As lágrimas que antes eram de desespero, agora se transformavam em ricas gotas de esperança. O que ela não sabia era que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela nunca poderia imaginar. Assim como a história de Eliseu, algo sobrenatural estava à espreita, e Ana estava prestes a vivenciar a fidelidade de Deus de uma maneira esplêndida. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. À medida que Ana abria seu coração, a segurança de que o céu se abria sobre ela aumentava. A transformação exigia fé, e enquanto os muros de sua vida ameaçavam ruir, uma nova jornada se desenhava. Estaria Ana preparada para os desafios que viriam com essa bênção? O que Deus reservava para ela? A história de Ana, como as Escrituras proclamam, estava apenas começando a revelar a grandiosidade do plano divino que ela mal podia imaginar. Naquela noite resplandecente, enquanto os hinos ecoavam pelas paredes do templo, um súbito silêncio desceu como uma nuvem.
O coração de Ana pulsava, seus sentidos aguçados pela presença do Senhor. Uma luz parecia dançar ao redor do altar, atraindo o olhar dos fiéis. Todos estavam alerta e uma expectativa crescente permeava a atmosfera. O sacerdote Eliabe, uma figura respeitada entre o povo, subiu ao altar com um semblante sério. "Irmãos e irmãs", começou ele, sua voz ecoando com um peso que trazia temor e reverência. "O Senhor nos diz que não devemos temer, pois Ele está prestes a realizar grandes coisas entre nós. Há uma unção especial neste lugar, nesta noite." Ao declarar isso, ele levantou suas mãos, e cada um dos presentes sentiu um arrepio percorrer a coluna, como se a própria mão de Deus estivesse ali junto a eles. Ana, em meio à agitação coletiva e ao murmúrio fervoroso, sentiu-se chamada. Ela se ergueu, suas mãos tremendo. Uma coragem inexplicável inundava seu ser. Agora ou nunca, pensou, enquanto seu espírito clamava a Deus por um milagre. "Senhor, faz o teu querer", ela murmurou a fervente oração, agitando suas entranhas. Então, como que guiado pelo Espírito, Eliabe indicou a direção de Ana. "A mulher que clama por ajuda e restauração, levante-se, o Senhor ouve seu clamor." O templo tomou um fôlego coletivamente, todos virando os olhares para Ana. Ela sentiu que estava sendo chamada à frente, como Moisés diante da sarça ardente. Com passos hesitantes, mas determinados, Ana avançou. Assim como Davi diante de Golias, sentiu-se vulnerável, mas também cheia de uma fé inabalável. Ao chegar ao altar, o sacerdote impôs as mãos sobre ela e proferiu palavras de bênção. Que a sua abundância lhe alcance, que a sua luz dissipe toda a escuridão e que a paz do Senhor inunde seu coração. Neste momento sagrado, o poder de Deus manifestou-se como um vento violento que atravessava as fileiras do templo. Ana caiu em espíritos e os sons de louvor se elevaram em uma sinfonia gloriosa. Enquanto a unção transbordava, uma visão começou a se formar na mente de Ana, uma terra fértil, behold, onde antes havia desolação. Flores surgiam em abundância e a prosperidade resplandecia ao redor. À medida que a presença de Deus a envolvia, Ana escutou um sussurro suave. "Não temas, porque estou contigo. O que eu comecei em você, eu completarei." Os olhos de Ana brilharam com lágrimas de alegria e alívio. A presença de Deus tornava-se palpável, e ela sentia como se uma porta tinha se aberto para o futuro. Com o culto encerrado, as pessoas se dispersaram, mas Ana permaneceu à frente do altar, ainda embriagada pela experiência divina. O sacerdote Eliabe se aproximou, seus olhos cheios de um olhar de entendimento. "O que o Senhor fez em você não é comum. Ele trouxe vida onde havia morte. Abrace isso, confie nele e prepare-se para o que está por vir." Enquanto Ana deixava o templo, seu coração pulsava de esperança e expectativa. Mas mesmo em sua alegria, sentiu uma inquietação no espírito. Um desafio se aproximava no horizonte, algo que iria testar sua fé e a força de seu novo propósito. Mas o que ela não sabia era que esse teste estava intrinsecamente ligado ao plano soberano de Deus. As páginas da história de Ana estavam prestes a revelar não apenas sua jornada pessoal, mas também o cumprimento de profecias antigas que iriam transcender sua vida. À medida que os dias se desenrolavam, uma profunda pergunta ecoava em sua mente. Estaria Ana preparada para o que o Senhor preparou para a sua vida? A esperança e o medo intercalavam-se, e a promessa de Deus ressoava em seu espírito, preparando-a para uma nova fase. O plano divino estava em movimento e uma nova porta se abriria, uma que revelaria a glória do Senhor de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Nos dias que se seguiram àquele culto poderoso, Ana caminhava pelas ruas de sua cidade, seu coração vibrante com a promessa de um novo amanhecer. No entanto, a inquietação que a acompanhava
não era meramente por ansiedade. Era uma profunda percepção espiritual de que eventos maiores estavam por vir. Enquanto ajudava sua vizinha a colher os frutos da sua pequena plantação, a voz de Eliabe ressoava em sua mente. O que o Senhor fez em você não é comum. De repente, Ana sentiu que suas mãos tremiam, não apenas de trabalho, mas pelo chamado que crescia dentro dela. Uma manhã, ao ir ao poço, Ana se encontrou com outras mulheres que comentavam sobre um jovem israelita que se destacava entre os homens de sua terra. Ele era um filho de uma história de humildade, mas agora seu nome ressoava em todo o país. Samuel. Elas falavam sobre como ele foi visitado pelo Senhor e escolhido para ser profeta, o portador da voz de Deus entre o povo. As palavras das mulheres refletiam tanto assombro quanto admiração. Ana também sabia que Samuel havia sido consagrado a Deus desde pequeno e pensava em como, em meio à sua própria miséria, um futuro abençoado poderia surgir. O dia seguinte trouxe uma nova intensidade. Ana se dirigiu ao templo novamente, impulsionada por uma inexplicável urgência. Quando chegou, viu o sacerdote Eliabe em profunda oração. Era como se a atmosfera estivesse carregada com o peso do sobrenatural. E Ana sentiu que todas as suas esperanças e medos se entrelaçavam em seu espírito. A sala estava cheia, e desta vez um novo temor e reverência tomou conta de todos. O Senhor estava prestes a falar novamente. Eliabe levantou-se, tirando o olhar do céu, e proclamou em voz alta: Assim diz o Senhor, eu estou fazendo algo novo em meio ao meu povo. Preparem-se, pois em breve colherei frutos. Gerou-se um murmúrio entre os presentes, e Ana sentiu um frio na barriga. Então, a voz de Eliabe se elevou ainda mais. A mão do Senhor está sobre alguém aqui. O clamor do seu coração não passou despercebido. O Senhor está levantando uma serva para um propósito específico que será um testemunho para muitos. O olhar do sacerdote buscou Ana, e seu coração acelerou. Como poderia ser ela? Mas a palavra penetrava em sua alma. As lágrimas brotaram de seus olhos. Senhor, que é este propósito? Pensou ela, sentindo a presença do Altíssimo envolvê-la mais uma vez. Era um chamado que desafiava suas limitações, pois ela sabia que o Senhor poderia usá-la de maneiras que ela nunca imaginou antes. Com todos os olhares fixos sobre ela, a pressão aumentava, mas não era o medo que a dominava, era a expectativa pela intervenção divina. Eliabe, com as mãos erguidas, clamou: aquela que chamou, a ouvinte e a abençoada de Deus, venha à frente. Ana mal podia acreditar, mas um profundo entendimento se formou em sua mente. Este não era apenas um momento de conforto, era um advento de um novo chamado. À medida que se movia em direção ao altar, sentiu o peso da responsabilidade, bem como a energia do Senhor em seu ser. Ao chegar ao altar, Eliabe impôs suas mãos novamente sobre ela e, desta vez, não orou apenas por bênçãos pessoais, mas por uma unção que transcendia o individual. Receba a visão de Deus, que o Senhor te use para a restauração de muitos. O que vem por aí mudará de fato a face do seu povo. Uma onda de poder percorreu seu ser, e Ana entendeu que o que estava por vir não era um simples milagre. De alguma forma, seu chamado a se transformar em um testemunho impactante para Israel estava se desenrolando na presença do Senhor. Assim, um novo temor reverente tomou conta dela. Não medo do que viria, mas a inquietante maravilha de saber que estava prestes a lidar com a manifestação do plano soberano de Deus. O tempo de transformação estava se aproximando, e a pergunta permanecia no ar. Estaria Ana preparada para enfrentar o propósito glorioso que Deus tinha reservado para sua vida? E assim, enquanto o culto se encerrava, o sussurro do céu parecia desafiar a própria compreensão humana, prometendo fazer algo infinitamente além do que Ana poderia imaginar. Ana retornou à sua casa,
seu coração pulsando como nunca antes. A cada passo, a declaração profética de Eliabe ecoava em sua mente. O Senhor está levantando uma serva. A empolgação era nublada por um leve receio. O que significava ser escolhida entre tantas mulheres que serviam ao Senhor? Naquela noite, ela se retirou para orar, buscando sabedoria e entendimento. Com as mãos levantadas em adoração, invocou o nome do Senhor, como também seus ancestrais costumavam fazer. Eis-me aqui, Senhor. Se é tua vontade, prepara-me para o que está por vir. As horas se passaram, e com a luz da madrugada surgindo, Ana adormeceu sobre aquelas promessas. Em sonhos, visões de transformação encheram sua mente. Viu um lugar de opressão sendo libertado, os corações quebrantados sendo restaurados, liberdades sendo proclamadas onde havia cativeiro. Quando despertou, a sensação de que o Senhor havia depositado uma missão em seu coração já não era mera curiosidade, mas uma certeza que não poderia ignorar. Nos dias seguintes, Ana dedicou-se a orar e buscar o Senhor com fervor. Em cada amanhecer, ela se sentava à janela, dirigindo seus olhos ao templo. O templo, que resplandecia com a luz do sol da manhã, parecia mais do que um lugar de adoração. Parecia um portal onde as promessas de Deus se manifestavam. Sabia que, à medida que se preparava para o chamado, não estava sozinha. O próprio Senhor a sustentava em cada passo. E assim, chegou o dia em que deveria confraternizar no templo novamente. O ar era elétrico, intenso, com as expectações da congregação. Ana aurava os rostos ao seu redor, em busca de um sinal ou confirmação do que Deus continuava a murmurar em seu coração. Mas fora Eliabe, que com um olhar penetrante e mãos firmes, a chamou mais uma vez diante da assembleia. Ana, hoje é um dia de respostas, proclamou Eliabe. O Senhor não apenas te escolheu, mas já te preparou para que sejas a portadora de um milagre. As palavras ardentes do sacerdote ressoaram em cada canto do templo, como trovões ecoando em uma tempestade que se aproximava. A adoração elevou-se enquanto a congregação unia suas vozes em louvor. Ana, tomada pela reverência, sentiu uma unção obscura, como correntes invisíveis sendo rompidas ao seu redor. A cada aleluia, algo dentro dela despertava, como se a terra sob seus pés indicasse que o reino de Deus estava se movendo em seu meio. Uma mulher se levantou entre a multidão, sua voz decidida. Eliabe, pedi ao Senhor por um sinal. Meu filho se encontra doente e nunca soubemos da cura. Pode Ana, sob a unção, orar por ele? Ana, tomada pela espontaneidade do espírito, não hesitou. Ela se adiantou, cercada por murmúrios inquietos de expectativa. Naquele momento, lembrou-se das palavras do livro de Jeremias. Diz o Senhor, eu sei os planos que tenho para vocês. Uma segurança divina passou por ela. Com fé inabalável, ofereceu sua oração ao Pai, clamando por intervenção. Enquanto orava, uma luz intensa parecia emanar de seu ser, e uma paz sobre-humana envolveu o ambiente. A mulher chorava, e Ana sabia que, além da dor, havia esperança. Mais do que uma cura física, algo também se estava movendo nas profundezas da alma dela. A congregação se uniu, e Eliabe, com mãos levantadas, começou a orar em união, trazendo cura e libertação em nome do Senhor. Por fim, após o clamor, Ana se retirou para um canto do templo, atenta ao trabalho que Deus realizava. O que estava por vir não era apenas um milagre isolado, mas uma manifestação do poder de Deus em toda a nação. O Senhor estava de fato realizando um novo começo. O que Ana ainda não sabia era que sua resposta e o milagre alcançariam muito além de sua própria vida e um templo. Oh, como o plano soberano de Deus estava prestes a desdobrar-se em respostas dramáticas e transformações que desafiaram o entendimento humano. Entrando na sua nova jornada de fé, Ana perguntava-se como esse milagre se conectará ao chamado que o Senhor trouxe à minha vida.
E ali, no silêncio, um novo mistério pairava. Entre as bênçãos de Deus, a promessa que ela ainda não compreendia começava a tomar forma, revelando-se gradualmente diante de seus olhos deslumbrados. Enquanto Ana se refugiava em seus pensamentos, uma sensação de inquietude se apoderou de seu coração. O murmúrio da congregação à sua volta parecia distante, como se o próprio ambiente estivesse mergulhado em um profundo peso da expectativa divina. Quando o último amém do louvor se acalmou, a voz de Eliabe rompeu o silêncio novamente, instigando a todos. Meus irmãos e irmãs, o Senhor se move em nossos dias. Assim como os profetas do passado, também nos será dado um sinal. Ele nos convida a nos prepararmos, pois algo grandioso está por vir. As palavras do sacerdote reverberaram pelas paredes do templo, e Ana sentiu uma unção crescente, como se o próprio céu estivesse se abrindo, revelando uma promessa mais vasta. Os olhos de Ana foram atraídos para o altar, onde um pequeno altar em pedra havia sido preparado. À sua volta, um grupo de homens e mulheres se uniu em oração fervorosa, clamando a Deus por esclarecimento e milagres. O Espírito Santo parecia agitar o lugar, e com isso, a certeza de seu chamado sentia-se mais forte. Mas algo maior se aproximava, algo que ela não poderia prever. Enquanto orava, Ana ouviu um sussurro suave, um chamado profundo em seu espírito. Levanta-te, Ana, e não temas, pois a obra de Deus se realizará através de ti. Uma onda de encorajamento a invadiu, e por fim decidiu que deveria se aproximar do altar, não apenas como uma serva, mas como uma outorgada, uma portadora das promessas de Deus. Com o coração pulsante, Ana caminhou até Eliabe e de joelhos declarou: Senhor, estou pronta para o que quer que queiras fazer através de mim. Eliabe, compreendendo a importância daquele momento, levantou a mão sobre ela e clamou: Que o poder de Deus, que derrama misericórdias, te alcance. Que tu sejas uma bênção, não apenas para este povo, mas para que muitos sejam trazidos à luz. No entanto, enquanto Ana se entregava à oração fervorosa, uma voz alta cortou a atmosfera sagrada. Como pode essa mulher ser considerada digna? Olhe ao nosso redor, Eliabe. Há muitos que merecem. Esse milagre não pode vir dela. A voz de um homem se ergueu indignado, e ao pronunciar tais palavras, uma onda de murmúrios na congregação ecoou em resposta. Um desconforto começou a se espalhar, e por um instante, Ana hesitou. No entanto, o Senhor a lembrava como a portadora de sua presença. Quando Eliabe se virou para o homem, seu olhar não era de reprovação, mas de compaixão. O Senhor não olha como o homem olha. Ele conhece o coração. Vejam, irmãos, muitas vezes é através da fraqueza que o poder de Deus se revela. É pelo humano que o divino se manifesta. A firmeza de Eliabe trouxe um frescor àquele ambiente pesado. Ana fechou os olhos, assimilando as palavras de seu sacerdote. Espírito Santo, confortai o meu coração e fortalece minha fé. Ela suplicava, compreendendo que o milagre que estava por vir não se limitava a uma cura, mas englobava libertação e transformação nas vidas que seriam tocadas. No instante em que Ana se preparava para continuar a sua intercessão, a atmosfera se alterou. O altar começou a brilhar com uma luz imensa, e uma suave brisa soprou pela sala, como se as próprias mãos de Deus estivessem se movendo entre o povo. A congregação estava atenta, e Ana sabia que o Senhor estava em ação por intermédio dela. Mas uma sombra de dúvida pairava sobre a noite. Como poderia ser ela a escolhida para tal desígnio? Então, uma voz familiar ecoou em seu coração. Não temas, pois eu sou contigo. Essa certeza a envolveu, e Ana percebeu que mais do que uma obra individual, era o início de uma nova era. Nesse momento sagrado, ela entendeu.
O Senhor estava não apenas preparando um milagre, mas também uma história que seria compartilhada por gerações. Aquela não era apenas uma mudança em sua vida. Era a resposta à oração de muitos e uma resposta ao clamor por justiça e redenção do povo. Enquanto uma nova unção fluía, uma promessa se formou em seu espírito. O que ela nunca imaginou era que a jornada pela qual Deus a estava guiando não se restringiria ao templo ou a um milagre particular, mas sempre se conectaria ao divino plano de salvação que se estenderia a toda a humanidade. O que ainda não sabia era que, em breve, ela se tornaria um símbolo de esperança e uma mãe para muitos. Assim, Ana compreendeu que a grandeza do desígnio de Deus apenas começava a ser revelada. A porta para um futuro glorioso estava prestes a se abrir, e a intercessão que ela estava fazendo não era apenas por um milagre, mas um profético ato de fé para a redenção que se aproximava. Enquanto a luz do altar pulsava, Ana sentia a energia celestial em seu ser. O murmúrio da congregação parecia agora um coro universal, unindo vozes em um clamor, aquele que é tudo em todos. O ambiente estava impregnado pela expectativa de algo extraordinário, e a sabedoria do Senhor decantava serenamente sobre cada coração presente. Aquele momento de fervor, Eliabe levantou os olhos ao céu, como quem estendia sua alma diante do Altíssimo. Escutem, povo de Deus, a hora se aproxima em que a promessa será cumprida. Ele que disse, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 22:13, está prestes a agir em nosso meio. Ana, ao ouvir aquelas palavras, avançou com ousadia, sentindo cada passo como se estivesse se aproximando do mesmo trono da graça. Com as mãos elevadas, ela gritava, Senhor, revela a tua glória em mim. Use-me como teu instrumento, e que minha vida sirva de testemunho aos que creem. Mas assim como a luz começava a inundar o templo, a escuridão também se aproximava. Um pequeno grupo de homens, que se opunham ao mover do Espírito, formou-se à periferia do altar. Entre eles, o homem que havia questionado a dignidade de Ana fitava-a com desprezo. Seu olhar ardia em indignação. Como pode essa mulher, que é estéril e desprezada, pretender ser usada por Deus? Ana sentiu como se os seus olhos penetrassem na alma daquela figura sombria. Com um coração cheio de amor e perdão, ela se voltou para ele. Não sou eu quem sou digna, mas o Senhor que me escolheu. Ele diz nas Escrituras, pelo que o Senhor disse, eu não desampararei a minha herança. Salmos 94:14. A congregação estava em choque. O murmúrio se transformou em um sussurro ansioso enquanto os olhos se voltavam de Ana para Eliabe, que buscava paz em meio à tensão crescente. O sacerdote, percebendo a magnitude da situação, fez um sinal aos presentes. Meus irmãos, o Senhor nos ensina que a verdadeira grandeza muitas vezes reside na fraqueza. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18:27. Neste instante, Ana experimentou uma nova medida de fé, uma compreensão mais profunda do seu propósito divino. O Espírito Santo começou a movê-la, enquanto uma nova luz resplandecia sobre o altar. O murmurinho da dúvida começou a se desvanecer, enquanto a presença de Deus preenchia o espaço. Ana, agora em uma postura de adoração, prostrou-se completamente. E assim, enquanto ela se entregava, uma voz poderosa ecoou como trovão. Ana, ouço tuas orações. Esta noite será um divisor de águas. O que vocês consideram fraco, eu tornarei forte. O que é desprezado, eu exaltarei. Os compromissos da união celestial se manifestaram entre o povo, e uma corrente de fervor tomou conta do templo, unindo o coração de todos em um só clamor.
A luz que irradiava do altar se intensificou, e em uma explosão súbita foi revelado um objeto dourado que pairava acima da mesa do altar. Miríades de olhos se fixaram naquele brilho divino, e uma onda de reverência tomou conta do ambiente. Era como se o próprio céu tivesse se rasgado, revelando a glória de Deus. Ana sentiu a presença do Senhor mais próxima do que nunca, e enquanto ela olhava para a luz, sua visão se abriu para uma poura de visões. As correntes da opressão estavam sendo quebradas, os estigmas da infertilidade estavam prestes a se desvanecer, e muitos corações estariam pela primeira vez abertos à esperança. Enquanto essa transformação ocorria, uma sensação de "deixa que eu te mostre" preenchia a atmosfera. O Deus de Israel estava prestes a realizar algo tão grande que não apenas mudaria a vida de Ana, mas ressoaria através das gerações, tocando o destino de muitos. E assim, no auge desse momento sagrado, um sussurro ecoou no coração de Ana, semelhante a um antigo lamento. Porém, antes de tudo se cumprir, outras sombras se levantarão, desafiando a fé do homem. Uma preocupação e um chamado à vigilância se adensaram no ambiente. Ana sabia, então, que a batalha espiritual apenas começava. A manutenção da promessa e a chegada das bênçãos viriam acompanhadas de desafios imensos. Mas, com certeza, a cada novo dia, ela se tornaria um farol, não apenas de esperança, mas de um amor inabalável que atravessaria o tempo. O desejo de Deus por um diálogo com seu povo estava prestes a ser ampliado, e Ana se tornaria um testemunho do milagre nascido da adversidade. As palavras de promessas das Escrituras ecoariam: "O Senhor tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança." Jeremias 29:11. A história que estava começando na vida de Ana era apenas uma parte do grande plano da redenção. Assim, a jornada de fé e desafios se intensificaria, revelando que a trama da vida está interlaçada com as promessas de Deus e que o que parece impossível pode se tornar a maior declaração de sua glória diante do mundo. Ana ergueu a cabeça, enquanto a luz dourada do altar projetava sombras em todos os cantos do templo. O murmúrio da congregação havia se transformado em um clamor de adoração, mas no íntimo, ela sentia a inquietação da batalha que se aproximava. A promessa de Deus estava palpável, mas também estava clara a resistência que se levantava em vão contra o poderoso mover do Espírito. "Eliabe", ela exclamou, alcançando o sacerdote com a intensidade de sua visão. "Não deixe que a dúvida tome espaço em nosso meio. O Senhor já disse: onde estão os que se opõem a mim? Eu sou o Deus que combate por meu povo." Suas palavras reverberaram, inflamando os corações dos que estavam ao seu redor, enquanto os olhos dos opressores se fechavam ainda mais em descrença. Mas o homem que havia zombado dela não se deixou abalar. Ele avançou contra Ana, seu rosto marcado por uma raiva disfarçada de crença religiosa. "Você realmente crê que o Altíssimo irá usar alguém como você? Uma mulher desprezada, sem filhos, uma que conhece apenas a dor e o lamento? As Escrituras nos revelam que o Senhor não se agrada do que é fraco." Sua voz era cortante, como uma lâmina em meio à algazarra de fé que inundava o templo. Ana sentiu um contraditório retorno de dor, mas respondeu com a firmeza que fora cultivada em anos de espera. "Talvez o Senhor se agrade justamente em usar o que o homem despreza, como diz em 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, pois eu sou apenas um vaso, e que ele faça de mim uma ferramenta de honra." À medida que suas palavras se espalhavam entre os presentes, uma onda de fervor crescente tomou conta da congregação. O ar estava cheio de expectativa e a atmosfera parecia vibrar com um pulso divino. Ansiosos, os fiéis olhavam para Eliabe, que, determinado, levantou os braços e clamou:
povo de Deus, não temais o que se levantará contra nós, pois o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmos 27:1. As palavras do sacerdote foram como uma flecha penetrante nas almas presentes, reanimando cada coração. A luz do altar refletia a glória de Deus, mas também estava ecoando uma advertência silenciosa. Algo maior estava por vir. O ar ao redor de Ana começou a mudar. Um frio cortante invadiu a congregação, e uma sombra mais pesada do que antes se delineava ao fundo, como se o próprio inferno estivesse observando e esperando o momento para atacar. O pequeno grupo de homens, liderado pelo zombador, começou a murmurar entre si, e o que se esperava ser uma noite de milagres, rapidamente se tornava um campo de batalha espiritual. Ana, já imbuída de coragem e de fé renovada, orou em silêncio. Senhor, guia-me pela tua verdade e me ensina, que eu possa cultivar um espírito de amor mesmo no meio do desespero. Sua plenitude, ainda diante do altar, fortaleceu-se ao sentir a mão de Deus a cada instante. Então, uma luz ainda mais intensa brotou do altar, não apenas para iluminar, mas para acender as chamas da batalha espiritual. Era a glória do Senhor, descendo em resposta à fé coletiva do povo. Ana fechou os olhos, e quando os abriu novamente, visões se desdobraram diante dela, revelando não apenas o futuro glorioso que aguardava, mas também as tempestades que se formavam à sua frente. Outros virão em busca de confusão, sussurrou em seu espírito uma voz, semelhante à do trovão. Portas que você não esperava irão se abrir, e haverá princípios em luta, mas saiba que cada momento de adversidade é uma oportunidade para a minha glória brilhar. Com essas palavras, Ana entendeu que não apenas a sua luta, mas a luta de muitos, seria culminante na grande tapeçaria do plano soberano de Deus. E assim, quando a presença do Senhor se manifestava em esplendor, um novo desafio surgia na mente de Ana. Poderiam as sombras que se erguiam à vista até então obscurecer a luz que Deus estava prestes a revelar? A batalha espiritual começava a se desenrolar, prometendo não apenas resistência, mas um triunfo que quebraria as amarras do passado. Ana olhou para aqueles que teimavam em desencorajá-la e, com um novo fervor, sentiu um forte chamado. Prepare-se, Igreja do Senhor. Haverá portas que serão derrubadas e bênçãos transformadoras à vista. Assim, sabendo que cada passo a levaria além do que ela poderia imaginar, uma profunda reverência preenchia seu coração, clamando por maior revelação e sabedoria, enquanto o céu se preparava para uma intervenção radical. A atmosfera no templo estava carregada de tensão, como se os próprios fundamentos estivessem se alinhando para a batalha. Ana sentia a presença do Senhor mais intensamente, uma serenidade inquietante envolvia seu ser, mesmo diante da escuridão que se aproximava. Os sussurros se tornavam ecos de desafios, mas cada palavra proferida pela congregação era um passo em direção à vitória. Neste momento de discernimento espiritual, Eliabe, o sacerdote, percebeu a profundidade da crise que se levantava. Ele ergueu suas mãos e clamou ao Senhor, buscando proteção e orientação. Ó Deus de nossos pais, que prometeste estar com nós em tempos de aflição, nas tuas mãos colocamos nosso futuro, nossos corações e nossas esperanças. Sua voz ecoava, unindo-se ao fervor do povo, e um manto de intercessão cobriu a congregação. Ouvindo as súplicas, Ana se juntou ao clamor, sua alma ardendo com a confiança de que Deus ouviria. Enquanto a atmosfera se tornava cada vez mais densa, Ana avistou, do canto de seus olhos, a sombra do zombador avançando. Ele viera com um propósito maligno, uma semente de desconfiança a ser semeada. Com um gesto de coragem, Ana aproximou-se dele, e seus olhos ardendo como brasas capturaram sua atenção.
Você pode tentar negar a força do Senhor, mas lembre-se, Ele não escolhe aqueles que o mundo escolhe. Aquele que lançou este exílio pela minha dor se levantará em mim. Como está escrito em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A presença de Ana era um testemunho que desafiava as trevas. O zombador hesitou, já sem palavras, e a luz da promessa de Deus refletiu-se sobre seu semblante, um sinal da luta que se travava em níveis que os olhos humanos não podiam ver. Então, de repente, um tremor percorreu a congregação. O altar começou a brilhar com um brilho celestial, e um forte vento assoprou, trazendo consolo e, ao mesmo tempo, um alerta. Os corações pulsavam, e sobre a multidão veio um profundo silêncio, uma expectativa santa. A voz do Senhor, como um trovão, ressoou através do templo. Hoje, em meio a dúvidas e zombarias, o meu plano se revelará. Conhecereis que eu sou Deus, que faço milagres entre o meu povo. Ana sentiu seu coração acelerar. A promessa e a advertência foram como notas de um hino que ela sabia que ressoaria através das gerações. Uma visão em sua mente se formou. Ela viu portas sendo abertas, não apenas para si, mas para muitos que se juntavam a ela na adoração fervorosa. Portas que estavam trancadas há muito tempo começariam a se abrir, e bênçãos se derramariam como chuva sobre aqueles que perseverassem na fé. Com um fervor crescente, ela levantou sua voz em adoração e exultação. Preparem-se, povo do Senhor. O Deus que parte o mar diante de nós está prestes a desvendar seus propósitos. É tempo de não recuar, pois ele já declarou: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. João 10:9. A congregação começou a responder. A paixão em suas vozes crescia, preenchendo o templo com cânticos de louvor e reconhecimento. Foi então que a sombra que havia se erguido atrás de Ana começou a se dissipar, lutando contra a luz do Senhor que abraçava os corações dos fiéis. O espírito de temor e oportunidade pairava no ar. Ana compreendeu que cada luta teria um propósito, e a resistência que enfrentavam não era em vão. As portas que estavam prestes a ser rompidas não seriam apenas para a libertação de vidas, mas para a manifestação da glória de Deus em um novo tempo. Porém, enquanto ela celebrava, um novo presságio jorrou no seu espírito. Ainda não é o fim. Ela sentiu com um arrepio na espinha. Outro desafio se aproxima e será maior do que você pode imaginar. Preparem-se para enfrentar o que é invisível, mas tão palpável. As palavras ecoaram em sua mente, levando-a a questionar a profundidade do plano soberano de Deus que ainda estava sendo revelado. O Senhor estava de fato no controle, mas o que um novo amanhecer traria para seu povo? A resposta se aproximava na neblina da incerteza, mas Ana, com fé renovada, sabia que a vitória já pertencia ao Senhor. E assim, com promessas pendentes, a batalha estava longe de terminar. A congregação havia se enraizado em um fervor quase palpável, mas a pressão que se acumulava no ar não era apenas das aclamações. Havia um eco de desafio que se apresentava nas sombras à margem do templo. Enquanto Ana se levantava para encorajar o povo, Eliabe sentiu uma inquietação em seu coração. Ele sabia que o inimigo se movia, tentando arrebatar a vitória prometida antes que ela pudesse se manifestar. «Ora, povo de Deus!» Eliabe exclamou com uma voz decidida. «Fiquemos firmes e não percamos a coragem diante do que está por vir. Não estamos sozinhos, pois o Senhor dos Exércitos é nosso combatente. Como está escrito em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Os ânimos foram renovados, e murmúrios de fé se espalharam como um incêndio entre as fileiras. Contudo, Ana não conseguia afastar uma sensação de apreensão.
Uma visão penetrante a confrontava em seu espírito, e mesmo com as declarações de confiança de Eliabe, um chamado mais intenso reverberava dentro dela. Ela olhou para o altar, onde o brilho celestial ainda pulsava, e clamou: Senhor, revela-me o que devo fazer. No exato momento em que Ana levantou sua voz, o vento que havia soprado sorriu entre as palmeiras do templo, trazendo consigo um convite à ousadia. Foi como se as murmuradas promessas se tornassem visíveis, formando uma ponte entre o presente e o futuro glorioso que o Senhor tinha para seu povo. Repentinamente um grito cortou o silêncio que se instalara no templo. Era a voz do zombador, mais ressoante e afiada. Ele havia voltado, desta vez acompanhado por outros testemunhos de escárnio. Quais são esses planos de Deus que prometem liberação? Sua voz ecoava, carregada de ironia. Vocês são apenas um punhado de desvalidos, sem esperança à vista. Ana percebeu a onda de desespero que começava a se infiltrar entre os fiéis. Ao encarar o zombador, a coragem fluiu como um rio em sua alma. Não somos desvalidos, somos herdeiros das promessas do Altíssimo, declarou. Como está escrito em Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A multidão começou a responder ao chamado de Ana. Sua confiança começava a crescer em um clamor unificado. Os cânticos aumentaram em intensidade e fervor, unindo vozes em um hino de declarações de fé. Mas, de repente, a terra sob seus pés começou a tremer. O altar brilhou ainda mais intensamente, como se o céu estivesse a ponto de se abrir. Ana olhou à sua volta e viu rostos de temor misturados com determinação. E em meio ao tumulto, uma fenda surgiu na estrutura do templo, movendo-se como um vislumbre da eternidade. Ela sabia que algo maravilhoso estava prestes a acontecer. Ouvindo o clamor coletivo, a voz do Senhor ecoou mais uma vez, e desta vez a ressonância era inconfundível. Povo meu, fechará a porta em suas vidas aquele que não crê, mas eu sou a porta. O que esperam? Que a fé se torne ação. As portas que estavam trancadas agora se abrirão de par em par para aqueles que creem. Ana sentiu que a revelação divina era clara. A batalha não era somente contra o zombador, mas uma luta de fé que atravessava gerações. A multidão, agora em uníssono, levantou suas vozes com um novo vigor, proclamando a verdade das Escrituras, testificando do poder e da soberania de Deus. E quando a sombra do zombador começou a recuar, um novo inquietante silêncio foi quebrado. Ana sentia que a luta física agora era uma luta espiritual, um desafio que exigiria uma fé sólida e convicção inabalável. Uma luz intensa emergiu do altar, invadindo o templo e revelando um futuro que ainda não tinha sido visto. No entanto, saibam, amados, mesmo diante das promessas, as dificuldades ainda virão. Ana gritou, seu coração pulsando de fervor. Deus está fazendo um novo trabalho, e como está escrito em Filipenses 1:6, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo. Mas enquanto celebravam, Ana percebeu que uma batalha maior se aproximava, uma que precisava ser enfrentada com armas espirituais. O que se aproximava era mais poderoso do que podiam imaginar, e uma nova onda de desafio ressoava nos céus. Assim, Ana, convicto com a fé ardente em seu coração, percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. As promessas de Deus se tornariam realidades, mas o caminho até elas exigiria valor e resiliência. A estação de dores pode estar aqui, mas o amanhecer da vitória está próximo. Preparem-se, pois o Senhor está prestes a revelar tudo o que a luta significa. E com essa determinação, a batalha não tinha um fim à vista. Mas Ana estava ciente que a vitória estava à porta, aguardando o momento certo para se manifestar, trazendo com ela as bênçãos que quebrariam todas as correntes.
Enquanto Ana sentia a respiração poderosa da adoração fervorosa do povo, a pressão no ar aumentava como um pulsar elétrico. A luz do altar continuava a brilhar intensamente, iluminando não apenas a cela do templo, mas as almas dos congregados que buscavam a presença de Deus. Mas um novo desafio surgia, um teste que a levaria a confrontar o que havia se escondido nas sombras durante muito tempo. O zombador, cuja voz fria e cruel ainda ressoava nos ouvidos da congregação, teimava em se opor à promessa que começava a brotar. Vocês realmente acreditam que este Deus é capaz de salvá-los? Se ele fosse tão poderoso, não estariam em uma situação de desolação como esta? Ele questionou, suas palavras carregadas de desprezo. O murmúrio de incredulidade que se seguiu fez o coração de Ana estremecer. Mas a fé que se acendia em seu interior não era simplesmente um eco das palavras de Eliabe. Era uma convicção ardente de que o Senhor estava prestes a realizar algo extraordinário. Com coragem inabalável, ela se voltou para o homem. Se sua fé é débil ao ponto de desacreditar no poder de Deus, saiba que ele escolhe os fracos para envergonhar o sábio, declarou Ana, cada palavra proferida com a autoridade que vem do céu. A congregação, inspirada por suas palavras, começou a gritar em uníssono, elevando vozes de louvor a Deus. A atmosfera mudou, e o poder do Senhor começou a se manifestar de tal forma que as paredes do templo vibravam. Nesse momento, Ana sentiu sua dependência de Deus intensificando. Senhor, usa-me como um vaso, faz de mim uma peça fundamental do teu plano soberano, implorou em seu íntimo. E foi neste clamor sincero que uma nova onda de Espírito Santo invadiu o templo. O som de um tremor como um grande ventano começou a reverberar. E Ana percebeu que as barreiras entre o céu e a terra estavam prestes a se romper. As promessas de Deus estavam sendo ativadas. Do fundo do altar surgiram visões claras. Ela viu a terra seca sendo regada com águas vivas e a devastação se transformando em um campo verdejante, florescendo com vida. Ó Senhor, que essa visão se cumpra, que tua vida flua através de mim e deste povo. Ana exclamou em adoração, sentindo-se entrelaçada ao propósito divino. As esperanças, antes enterradas sob os fardos do desespero, agora se erguiam como as árvores que brotavam após a chuva abundante. Mas à medida que a unção se intensificava, Ana percebeu que a resistência também ganhava forma. A sombra do zombador, agora visivelmente agitada, se aproximou, e as palavras de desaforo passaram pela congregação como um veneno sutil. Vocês não viram o que eu vi. O que esperam de um milagre? Lembrem-se, as dificuldades sempre se apresentarão. O que é que podem fazer contra isso? Neste momento, a sala caiu em um silêncio, e a fé parecia hesitante. Contudo, Ana, ainda imbuída de coragem, decidiu que este era o momento de firmar sua posição. A verdadeira prova de fé é manter-se firme diante da adversidade. O Senhor está ao nosso lado, e o que é impossível para os homens é possível para Deus, ela proclamou com fervor. Respostas de adoração começaram a brotar entre os que a ouviam. A congregação renovou seu clamor, elevando vozes em adoração a Deus. Eliabe uniu-se a Ana, levantando suas mãos em adoração e proclamando a verdade de que os poderosos planos de Deus nunca falham. Nesse instante, a presença do Senhor se fez ainda mais evidente. A luz do altar brilhava como uma estrela resplandecente, transbordando da glória de Deus. Ana, diante do altar, sentiu que sua vida e a história de seu povo estavam em um de seus momentos mais críticos, onde as promessas estavam prestes a ser cumpridas. E com a fé ardente, ela ouvia no profundo do seu ser a voz do Senhor, ecoando com poder e autoridade. Estás pronta, Ana. A hora se aproxima em que o que eu te prometi se manifestará. Prepare-se para um grande mover entre o meu povo.
Cada letra ressoava em sua alma, confirmando que a resistência que se ergueu era meramente uma cortina que encobria o esplendor do que estava por vir. Porém, uma nova sombra se formou à medida que os olhos do povo estavam fixos em Ana, revelando que a batalha ainda não havia terminado. Um novo desafio surgiria, testando não apenas sua fé, mas a fé de toda a congregação. O plano soberano de Deus estava se desenrolando de maneira surpreendente, e Ana perguntava-se: estamos preparados para enfrentar as dificuldades que se aproximam? Com a certeza de que a jornada estava apenas começando, Ana sabia, no fundo do seu coração, que a vitória estava próxima, mas os testes de fé que se aproximavam poderiam ser a verdadeira chave para a transformação que ela e seu povo tanto buscavam. A resposta às orações não estava apenas em si, mas no ato de se unirem em fé. Assim, a jornada se tornava não somente sua, mas de todos que com ela clamavam pela glória revelada de Deus, esperando o milagre que estava prestes a acontecer.